Olá, pessoal! Olá, boa noite. Gente, o Instagram não está para brincadeira, viu? Tá pegando pesado com o pessoal mesmo. Eu tava acompanhando algumas lives aqui antes e todo mundo reclamando de problemas técnicos. Comigo ele não ia me favorecer também, né? Eu também tive probleminhas aqui. Tinha preparado todo o material aqui para essa live, mas com esse probleminha aí que o Instagram aprontou aqui comigo, eu vou aqui na base da fichinha técnica que eu fiz. Eu tinha preparado uns slides para compartilhar um conteúdo legal, para compartilhar algumas coisas a mais, mas com esse problema, infelizmente eu não vou conseguir. Mas podem ficar tranquilo, porque não vai alterar em nada o conteúdo que eu vou entregar aqui para vocês. Para quem está chegando aí agora, né? Essa live é para a gente encontrar lucros nos negócios. É para quem empreende, para quem tem uma empresa ou para quem quer começar a empreender, mas precisa ter lucro. Porque hoje em dia a gente escuta muito as pessoas falando que eu não consigo ter lucro, não dá para ter lucro com um pequeno negócio, está muito difícil alcançar lucratividades, lucro é coisa para empresa grande, eu tô aqui mudando cebola, e a gente ouve dizer que isso é muito normal. E para mim não é. No início de uma empresa, quando você começa a empreender, é muito normal sim, você trabalhar ali sem lucro. Mas com o passar do tempo, depois que você estabiliza uma empresa, você visa lucros, você visa ganhos. Por quê? Na realidade, quando a gente sai da CLT, quando a gente deixa o emprego de ser funcionário, a gente acaba trabalhando bem mais. Então a gente precisa ser melhor remunerado. Então aqui eu te faço a seguinte pergunta: você acha que é possível você ter liberdade financeira, você ter lucro com uma pequena empresa? Você quer ter uma empresa de sucesso? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta for sim, gente, e você estiver disposto a trabalhar muito, você vai alcançar a lucratividade. E eu posso te falar isso porque eu já passei por essa situação. Então, se você busca isso, aqui é o lugar certo, porque hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz, que mudou a minha realidade. Então, não percam essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou Reni Serafini, né? Eu tenho uma empresa física, uma transportadora, sou sócia do meu marido há mais de 10 anos, tenho mais de 25 anos de experiência na área administrativa. Já trabalhei em multinacionais, em pequenas empresas, e há 10 anos eu toco essa empresa com o meu marido. Ao contrário do que muita gente fala por aí, né? Eu fali 3, eu fali 4 empresas antes de dar certo. Eu, graças a Deus, não cheguei a esse ponto. Eu nunca fali empresa. A Buscar Transporte é o meu primeiro negócio, porque eu realmente não era aquela sonhadora, eu não sonhava em ter uma empresa física, eu não sonhava em ser empreendedora, eu sofria da síndrome do contra-cheque, eu gostava de salário, eu achava que esta era uma forma de ter estabilidade. Nunca tive esse sonho até que surgiu a oportunidade de eu me tornar sócia do meu marido, e então a Buscar é a minha primeira empresa. Mas eu tive muito perto de falir. Nós tivemos sim, muito próximo de falir, só que eu acordei a tempo e não cheguei a falir e consegui salvar a minha empresa. E é esse passo a passo que eu quero mostrar para vocês. O meu propósito aqui é ajudar quem já empreende e está passando por essas mesmas dificuldades. Porque a gente ouve tanto falar, né? As empresas não ultrapassam de 5 anos, a maioria dos pequenos negócios morre nos 2 primeiros anos de vida. Mas ninguém te fala por que isso acontece. Por que essas empresas não vão adiante? E por que para uns é possível e para outros não é? Porque tem muita... A minha empresa hoje tem 10 anos. A gente já fez 10 anos, eu já fiz 10 anos à frente da Buscar. A Buscar é uma empresa que vai fazer 20 anos no mercado, e há 10 anos eu estou à frente da Buscar. Então, quando eu peguei ela era uma empresa falida, com poucos clientes, e eu tinha pouquíssimo, eu não tinha dinheiro para movimentar.
E tinha muito medo de não passar dos 2 anos, depois de não passar dos 5 anos. Hoje eu venci esse medo e é isso que eu quero passar para vocês. E este é, inclusive, o propósito do meu curso. Porque eu resumi toda a prática que você precisa para fazer a gestão de uma empresa neste curso. A princípio, esse curso ele é formado para todas as áreas da empresa. Você vai aprender aí a dominar o financeiro, a conhecer o fiscal, a saber lidar com pessoas, a ter essa mentalidade empreendedora que tanto falam e que realmente faz muita diferença para quem empreende, porque quando a gente é funcionário, muitas das vezes a gente tem uma mentalidade, uma cabeça diferente. E quando você vai para o mundo dos negócios, você tem que se libertar disso, de ampliar e de buscar novos conhecimentos, porque se você está entrando numa área nova. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a maior dificuldade de quem já está empreendendo é o departamento financeiro, é a área financeira. Então, eu resolvi disponibilizar aí o módulo financeiro para que você resolva o seu problema. E hoje nós vamos falar exclusivamente do módulo financeiro. Porque se você encontra dificuldade para administrar uma empresa que fatura 10 mil reais, não é faturando 20 mil que vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário, você vai ter um problema maior ainda. E muitas das vezes a gente pensa isso. Eu preciso vender mais, eu preciso faturar mais, na hora que eu estiver vendendo mais, eu vou contratar mais pessoal e aí vai dar tudo certo. E não é assim. Antes de você crescer, você precisa estar com a casa arrumada. Você precisa estar, principalmente, com o seu departamento financeiro organizado. Porque o risco de você falir, de você até contrair uma dívida e um problema muito maior quando você cresce desordenadamente. E esse curso, ele traz toda essa prática, esse lado prático. Por quê? Muitas das vezes, o pequeno empreendedor, ele está numa fase da vida que ele não quer passar 4 anos dentro de uma faculdade para aprender a administrar o seu negócio. E um curso de administração não vai te trazer essa prática também. Porque lá a gente aprende muita teoria. Eu sou formada em administração, posso te falar isso. Para quem quer um pouco de prática, você precisa se dedicar a muito estágio. Lá na faculdade, você só vai ter um pouquinho de vivência lá no ramo, fazendo estágio. E muitas das vezes, na fase da vida que a gente se encontra aí, você não tem essa disponibilidade, você não tem esse tempo para você fazer estágio, porque você tem família para sustentar, você tem que ter um negócio que, no mínimo, pague ali ou as contas essenciais para você se estruturar. Muitas das vezes a gente se programa com um certo valor para segurar por algum tempo. Eu às vezes recebo, quando eu falo isso, eu recebo muito a seguinte pergunta: Reni, você é contra a faculdade? Você desaconselha a fazer uma faculdade? Não, gente, eu não generalizo dessa forma. Eu acho que a faculdade é fundamental, principalmente para os mais jovens. Para quem é mais jovem, deve sim, e tem esse tempo, essa disponibilidade, deve sim investir num curso universitário. Porque vai te trazer uma vivência, vai te trazer uma teoria muito boa. Eu não me arrependo. Eu me arrependo da minha segunda graduação, porque eu me formei em Ciências Contábeis em, acho que 2014, 2015, aí foi uma segunda graduação. Eu queria me aperfeiçoar mais na área fiscal e acabei optando por fazer o curso de Ciências Contábeis. Não me agregou muito, vou ser bem honesta, porque ser contadora não era o meu foco. Agora, se eu estivesse fazendo uma faculdade com este foco de ser contador, eu ia fazer estágio e de repente seria diferente. Por isso, é muito difícil eu chegar aqui e falar assim: eu sou contra a faculdade hoje é besteira. Não, os meus filhos, eu vou querer que eles façam um curso universitário, porque eles estão nessa fase de idade. Agora, se você já tem um negócio aí e precisa de conhecimento prático, cursos como o meu, não necessariamente, mas como o meu, vai te trazer muito mais essa prática, porque a gente está pegando a nossa experiência, toda essa bagagem de anos aí empreendendo e trazendo para você. Para mim não foi perda de tempo também fazer a segunda graduação, não. Por quê? Eu paguei o meu curso de Ciências Contábeis com as aulas que eu dava
no curso de administração de empresas. Lá me deu muita vivência de sala de aula, vou ser sincera para você, eu prefiro enfrentar em uma turma com 30 pessoas, adultos, jovens na sala de aula do que aqui no ao vivo. Porque lá eu já tinha toda essa vivência, eu chegava lá e tudo isso, e no meu curso tinha também, porque era um curso EAD, tinha com alguns encontros presenciais, foi bem na época onde estava começando aí a prática dos cursos à distância nas faculdades. Então tinha pessoas que já empreendia, que já tinha um negócio para ser um curso de administração. Isso me trouxe uma prática muito grande. Eu pude, dentro do que permitia a universidade, trabalhar esse lado do empreendedor aí. Então não considero como uma perda de tempo, foi um aprendizado. Hoje eu não repetiria ele, mas naquela época era o que eu tinha, a minha mentalidade era diferente da outra. Então não reclamo aí de ter feito, não. Porém, aqui, como eu percebo aqui que o problema de vocês aí... Gente, eu tinha preparado uns slides pra gente trabalhar aqui, eu ia mostrando passo a passo, ia ter mais forma para vocês irem anotando, e acabei com esse problema técnico aí que o Instagram apresentou, a gente não conseguindo colocar. Mas... eu vou aqui, na medida do possível, compartilhando e tentando falar aqui mais devagar. Se vocês tiverem perguntas também, fiquem à vontade aqui para mandar e eu vou respondendo. Como eu já vinha falando antes, muitas das vezes, quando a gente está com dificuldade na empresa da gente, a gente tem a seguinte mentalidade: quando as coisas melhorarem, eu vou fazer um curso. Quando as coisas melhorarem, eu vou investir num curso de gestão de pessoal. Quando as coisas melhorarem, eu vou investir num curso de vendas. Quando as coisas melhorarem, eu vou investir num curso de gestão financeira. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa é uma mentalidade errada. Porque se as coisas não estão indo tão bem, é neste momento que a gente tem que investir para trabalhar esta dificuldade aí que a gente tem. Quando as coisas melhorarem, aí a gente já encontrou o caminho, não precisa mais estudar. E é muitas vezes essa mentalidade que acontece, que você deixa o seu negócio morrer. E foi isso que fez a grande diferença para mim. Quando eu percebi lá atrás que eu estava tendo problemas, eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar. Outro ponto aqui que me levou a tomar a decisão de disponibilizar esse módulo financeiro, além de ter percebido aí que o maior problema de quem empreende é dominar o financeiro, é ver realmente se está tendo lucro, porque muitas das vezes a gente está mudando cebola ali, tá no compra, paga, vende, recebe, mas no final não sobra nada pra gente, foi a questão do valor. Eu separando, eu desmembrando esse módulo do financeiro, eu consigo oferecer ele para vocês por um valor bem mais acessível. E com isso, você vai ter a oportunidade aí, inclusive, de conhecer a minha metodologia de ensino. E caso você goste, você aprove aí a minha metodologia de ensino, você pode adquirir o curso completo que vai ser lançado logo em breve. Aí você fala, Reni, mas vou pagar 2 vezes? Não. Quando a gente lançar o curso completo, quem comprou o módulo financeiro vai ter o valor total que desembolsou, que pagou aqui pelo módulo financeiro no curso completo. A gente vai conceder aí esse desconto. Às vezes, gente, eu ouço muito aqui vocês falarem assim, mas eu já fiz de tudo e o meu negócio não melhora. Eu já apliquei tudo que eu sei e não estou tendo resultado. Empreender não é para mim, eu não nasci para isso. Gente, isso é uma mentalidade errada. Não existe esse negócio de você nascer por empreendedorismo, de você ter o dom de empreender. Empreender, a gente aprende, você só precisa investir nisso, porque tudo na vida você vai aprender a fazer. E eu realmente acredito aí, de repente, que você tenha feito tudo, mas você fez tudo que você sabe, você aplicou todos os conhecimentos que você tinha, mas tem muitas outras coisas que a gente não sabe. E aí a gente fica,
postergando nessa situação aí. A gente quer resultados diferentes, mas está sempre fazendo as mesmas coisas e não descobre aí o que está fazendo de errado. Por isso é tão importante a gente investir em conhecimento. Quando eu estava lá atrás passando por essas dificuldades todas no início, por quê? Quando eu cheguei para o empreendedorismo, quando eu larguei meu emprego na CLT e fui administrar minha empresa, eu fui achando que ia ser muito fácil, igual a grande maioria faz. Falei, eu tenho experiência na área administrativa, já trabalhei em empresa pequena, já trabalhei em multinacional, conhecia muito bem do financeiro, sabia tudo que precisava ser feito, conhecia de vários departamentos da empresa. Já tinha ali uma certa tática do que era fazer venda. Falei, não vai ser difícil. Só que eu, quando cheguei lá, eu vi que não é bem assim. Por quê? Uma coisa é você trabalhar administrando uma área de uma empresa, de uma multinacional. É você ter alguém por trás. Mas quando você pega ali a sua empresa, o seu negócio e vai para você tomar conta de tudo, é bem diferente. E aí eu acabei incorporando aquela mentalidade. O negócio é meu, isso não precisa. Principalmente pelo fato de que o meu sócio é meu marido. Nós nunca tivemos divisão de dinheiro. Mesmo quando ele tinha salário e eu tinha salário, a gente não fazia essa separação. Quem pagava essa conta, esse é meu, esse é dele. Aqui em casa eu tenho meu carro e ele tem o dele, mas é tudo da família. A gente nunca fez essa separação. Então eu achava desnecessário fazer essa separação. Não tenho sócio, a empresa é só nossa. Eu achava até mais seguro eu ir pagando as contas de acordo com que elas iam chegando ali na empresa com o dinheiro da empresa, as contas inclusive daqui de casa, com o dinheiro da empresa, para não desfalcar o caixa da empresa. E eu sei que muitos fazem dessa forma. Por quê? Quando a gente começa, a gente tem um capital muito reduzido. Aí se você fala assim, eu vou tirar um valor de prolabore de X no início do mês, eu vou descapitalizar meu negócio. Eu vou pagando as contas de acordo com que elas vão chegando, as contas de casa, as contas pessoais, e o que eu preciso eu vou pagando ali com o dinheiro da empresa. Eu vou pagando ali com o dinheiro do caixa. Com isso, gente, gera um descontrole muito grande. E eu estava fazendo isso. E mesmo eu sendo muito disciplinada, eu sempre fui muito disciplinada com a minha vida financeira, a gente acaba perdendo o controle de tudo isso. Por quê? Quando você não faz um registro minucioso de tudo que você gasta e você tem ali o dinheiro entrando da empresa e você não faz aquele acompanhamento do que você tem, porque às vezes você vê lá no caixa 20 mil da empresa, mas você está devendo 25 de boleto. E quando você não tem aquilo ali listado, classificado, a gente acaba perdendo o controle. E era esse um dos grandes problemas. Por quê? Quando eu decidi estudar, que eu fui me informar, que eu fui lá ver o que eu estava fazendo de errado, porque tanta gente alcançava resultados, estava se dando bem com as suas empresas e eu não conseguia, eu percebi o que eu estava fazendo de errado. Embora eu soubesse tudo o que precisava ser feito, ali dentro da minha empresa eu fazia o oposto. Ali dentro da minha empresa eu relaxava, deixava para depois, depois eu anoto, depois eu faço isso, tinha outras prioridades. Mas quando eu vi que eu estava prestes a ter que fechar a empresa, que não ia realmente durar muito tempo o meu negócio, porque quando eu aceitei ser sócia do meu marido, eu fiz o seguinte combinado com ele, porque eu sempre tive muito medo de dívidas, de entrar em dívidas, eu sempre fui muito pé no chão. Eu fiz o seguinte combinado com ele: o dia que precisar fazer empréstimo de 1 centavo para pagar a conta da empresa, ou que precisar atrasar pagamentos, boletos, eu volto para o CLT. Eu fiz esse seguinte combinado com ele, porque foi ele que me convidou a ser sócio dele, ele me apresentou lá as vantagens, e aí ele acabou concordando. E mesmo com todos esses problemas que eu estava encontrando, eu não queria voltar para a CLT. Eu tinha visto que empreender realmente era bom, que realmente dava para faturar bem. E também tinha o fato da liberdade, porque a gente realmente trabalha muito quando você tem uma empresa, mas a liberdade de horários, a liberdade que os horários aí te dão, isso, gente, a gente não pode negar, né?
eu não vou dizer que eu gostaria de voltar para a CLT, e eu estava vendo ali que este seria o caminho. Então eu fui, mesmo com pouco dinheiro, eu fui investir em cursos, em mentorias. Foi nessa época, inclusive, que eu voltei, que eu fiz o curso de Ciências Contábeis, porque eu achei que o meu único problema ali era fiscal, porque eu trabalhava em uma área completamente diferente. E aí eu investi em mentorias, fui a vários congressos, li muitos livros, e eu me lembro que eu li um livro que me marcou muito, que foi a biografia do fundador da TAM. Eu não sei se eu vou lembrar o nome dele agora, mas foi uma biografia assim que abriu os meus olhos do que eu estava fazendo de errado, de o que você precisa fazer para realmente ter um negócio de sucesso. Que essa mentalidade de que empresa pequena não precisa ter separação de contas, de que você tem controle, de que é isso que leva muita empresa a falir. Então, naquele momento, eu percebi que o maior problema da empresa era eu, que a empresa faturava muito bem, porém, não estava tendo lucro, que a minha gestão, embora eu fosse tão boa em outras empresas, dentro da minha empresa estava relaxando. Por quê? Eu pagava os gastos da minha casa no cartão de débito, eu pagava todas as contas com dinheiro do caixa da empresa, tudo que a gente não deve fazer, e tudo que eu sabia, eu estava fazendo o contrário. E também eu não estava ali dando a real importância para fazer um fluxo de caixa. Porque a gente fala assim, eu sei os compromissos, eu tenho aqui os boletos organizados que eu preciso pagar, eu vou pagar aqui tudo nas datas certas, tá entrando, eu sou organizada financeiramente, eu não vou perder tempo com isso. Muitas das vezes a gente tem essa mentalidade, é para mim mesmo que eu estou trabalhando. E isso é que leva a gente para o erro. Isso que induz a gente ao erro. A gente acha que está fazendo certo, mas na realidade a gente está matando a empresa aos poucos e sem perceber. Graças a Deus eu abri o olho a tempo. Eu nunca descuidei, se teve uma área da empresa que eu nunca descuidei, era do contas a pagar. Mas eu estava descuidando do contas a receber. Porque a gente, aqui na empresa, a gente sempre foi muito rigoroso com os nossos fornecedores, com os nossos prestadores de serviço. Aqui trabalhou, recebe com funcionário. E com isso, quando a gente veio aqui para Ribeirão, como a empresa, a gente funcionava aqui ainda em sistema de sucursal, a empresa teve um boom, a gente aumentou muito o número de clientes, aumentou muito o faturamento, mas aumentou muito também o serviço. E aqui em Ribeirão, enquanto a gente era ainda sucursal, a gente ficou sem funcionário, era eu e o Jailton dando conta de tudo. A gente tinha funcionário na matriz, lá na Bahia, mas aqui éramos nós dois. Com este acúmulo de serviço, eu acabei descuidando também do meu contas a receber. E eu vou te falar, de meados de 2014 até meados de 2015, eu devo ter tido um prejuízo aí de mais de 25 mil reais. Por quê? O cliente é assim, se você cobra, ele paga, se você apresenta a cobrança, ele paga, mas se você não apresenta, ele finge que esquece. E na falta de uma conciliação bancária ali, rigorosa, quase que diariamente, no porte da empresa que eu tenho, acabou me causando este problema. E então, esse foi um dos primeiros pontos ali que eu tive que corrigir. Quando eu não estava dando conta ali do serviço todo, o que eu fiz? Não fazia um fluxo de caixa, não cuidava do contas a receber, ficava no depois eu faço, estou cansada, me justificando. E foi estudando sobre isso que eu cheguei à conclusão de onde eu tinha que fazer a correção. Aí o que eu fiz? Eu criei procedimentos que, gente, incrível, praticamente eliminou a inadimplência da empresa. Uma simples atitude que eu tomei, quando eu voltei ali para a empresa, eu tomei algumas atitudes e que praticamente zerou a nossa inadimplência. E aí eu comecei a já ver o lucro. Eu passei a ser mais criteriosa com a nossa liberação de crédito. Hoje, a nossa análise de crédito, ela é pente fino mesmo. Para a gente conceder crédito, a gente faz uma rigorosa análise de crédito.
E mesmo para aqueles que já são clientes, a gente faz uma análise de crédito periódica. Por quê? Se eu tivesse tomado essa atitude antes, eu tinha evitado aí um prejuízo de mais de 50 mil reais. Eu tinha um cliente que a gente já atendia ele desde quando foi um dos primeiros clientes da empresa. Era um cliente que trabalhava, inclusive, para a Petrobras, uma empresa grande, e a gente faturava para ela. Só que a gente fez aquela consulta lá no início, foi aprovado e estava tudo bem. Até fizemos outras consultas periódicas, mas não como aquela rigoroso ali, como tem que ser feito. E, de repente, ela atrasou 3 faturas. Quando a gente foi consultar, a empresa estava totalmente endividada. Mais de 50 mil reais de prejuízo. A gente já entrou, né, com cobrança judicial, fizemos todos os procedimentos de cobrança, entramos com cobrança judicial, porém a empresa ela decretou recuperação judicial, ou seja, não vamos receber nunca. Por quê? Ela tem mais de 2 mil credores e o prejuízo dela beira aí a 2 bilhões, se não me engano. Então, a gente já sabe que aquilo ali é prejuízo mesmo. Pessoal, vou dar uma pausa aqui, eu tô vendo algumas perguntas, no final eu vou responder todas as perguntas, viu? Fiquem, inclusive, à vontade para vocês mandarem as perguntas, porque no final eu vou responder. Eu só não vou parar aqui para ficar respondendo, porque senão eu acabo perdendo aqui a linha do raciocínio. Respeito aí os meus 46 anos, porque a memória já não tá ajudando muito. Então vamos voltar lá. Outro ponto. Imediatamente eu estabeleci um valor de prolabore para mim e um salário para o Jailton. Como eu já comentei aqui várias vezes com vocês, né, o Jailton, ele não é sócio da empresa, ele é registrado como funcionário, ele é dono da empresa, é meu sócio 50%, mas para um melhor aproveitamento de impostos, ele é registrado como funcionário, viu, gente? Isso é uma prática extremamente legal, é uma prática aí para a gente reduzir a carga tributária que a gente paga. E inclusive eu explico isso de forma bem clara lá dentro do módulo fiscal. Então o Jailton tinha o salário dele e eu tinha o meu prolabore e a gente vivia disso. E o nosso salário foi enxuto mesmo. A gente enxugou despesas, a gente fez uma redução. Como que eu fiz isso? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o passo a passo aqui para vocês. Porém, a gente fez ali aquela redução de custos e passamos a viver do nosso salário, não mais saqueando ali o caixa da empresa. Porque quando eu fiz aquela relação lá para saber, a gente estava gastando muito mais do que imaginava. Além dos problemas da inadimplência que a gente tinha lá, também a gente estava saqueando. Com aquele 50 ali, 100 ali, 200 aqui, não faz diferença. Então, quando a gente definiu, a gente fez a relação do que a gente precisava, do essencial, do básico, das contas do mês, e decidiu um valor para supermercado, um valor para diversão, porque também, né, ninguém vive sem, apesar de que por um determinado período a gente cortou mesmo, a gente enxugou, a gente pagava clube, a gente cortou um monte de coisa. Era necessário fazer isso. Eu tomei essas atitudes porque com esses estudos, com esses investimentos na educação que eu fiz, me possibilitou isso. Se eu não estivesse tomado essa decisão, gente, a empresa teria ido à falência já há muito tempo. Realmente não teria passado dos 5 anos de vida. A partir de agora, eu vou listar aqui para vocês com mais clareza o que eu fiz e o que eu sugiro que vocês façam aí na empresa de vocês, para que vocês tenham realmente lucro, alcance os objetivos. O primeiro passo aí, gente, é ter disciplina, porque não adianta, em nenhuma área da vida da gente, a gente vai ter sucesso se a gente não colocar foco naquilo que a gente quer, se a gente não tiver disciplina. Quando eu era funcionária, eu era muito disciplinada, mas quando eu fui ser dona da empresa, eu relaxei. E quando eu tomei essa decisão, eu passei a ser a mais chata das chefes para mim mesma.
eu estabeleci lá um planejamento de organização. E é assim que eu aconselho que você faça, que você estabeleça o que você precisa organizar, que você liste aí mesmo o que você está fazendo de errado e o que você precisa organizar. E eu estabeleci prazos para entregar essas metas, para fazer aquela organização. E aí não tinha motivo. Se não deu para fazer dentro do horário, eu fazia horas extras. Eu ficava até tarde, eu trabalhava no final de semana, mas eu me entregava todos aqueles relatórios. Não importava se eu trabalhava sábado, domingo, se eu trabalhava até mais tarde, porque eu tinha objetivo, era aquilo ou ser demitida da minha própria empresa e voltar para a CLT, e realmente eu não queria voltar para a CLT, porque eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu preferia quando eu era funcionário. Eu tenho saudade de algumas coisas, mas realmente eu não quero voltar. E pode ter muita gente que fala, eu não quero empreender, igual eu já ouvi aqui. Deus me livre de empreender, esse negócio de ter negócio próprio no Brasil é doideira. Pra mim não é. Eu respeito a opinião de quem pensa assim. Tem pessoas que realmente não nasceram para empreender e tá tudo bem, tá feliz com isso, mas não era o meu caso. Eu tinha experimentado do empreendedorismo, eu tinha experimentado dessa liberdade que ser minha própria chefe me dá e não queria voltar para a CLT. Então eu ia fazer o que fosse necessário, como se eu estivesse aqui respondendo a um chefe ali e que eu ia ser demitido se eu não cumprisse ali com os meus relatórios. Passei a realmente ser uma chefe extremamente chata primeiro para mim, igual eu sou com a minha equipe. O segundo passo, como eu já disse aí, foi definir esse valor de Prolabore. Eu fiz lá o levantamento, peguei, listei mesmo e te aconselho que você faça isso, que você liste lá o que você gasta no mês, o que você precisa no mês para passar, para você sobreviver ali. Eu coloquei lá quanto que eu gastava de água, quanto que eu gastava de energia, de internet, de prestação da casa, porque eu já tinha comprado minha casa, não pagava aluguel. E aí eu fiz essa lista e vi lá, eu preciso de X, eu preciso eliminar isso. Foi ali que eu eliminei gastos com clube, assinaturas, porque às vezes vem lá no cartão de crédito da gente, a gente paga no automático, no débito automático lá da conta, e você não sabe. E ali eu tinha 3, 4 assinaturas que eu nem usava. Cortei academia, queria malhar, eu ia correr, entendeu? Cortei supérfluos mesmo. Quando eu fiz esse levantamento, eu percebi que eu estava vivendo uma realidade que não era minha. E muitas das vezes, isso aí pode estar acontecendo com você. Você pode estar vivendo uma realidade que a sua empresa não pode te pagar. Então, o que eu te aconselho? Faz esse levantamento aí, faz essa busca dos últimos meses, quanto que você pagou? Faz o levantamento de quanto você gastou com supermercado, com diversão, com esses gastos extra, aquela idinha ali na farmácia que você vai para comprar um Advil e você volta com um monte de coisa que você não precisava, porque passar ali no cartão de débito, no cartão de crédito é fácil. Se você não tem condição de fazer isso, porque muitas das vezes a gente paga à vista, joga fora, e se você lembrar o que você forçar aqui para você lembrar o que você comprou há 5 dias atrás, você não vai lembrar. Teve aquela ida na lanchonete que você não vai lembrar. Teve aquele gasto na farmácia que você não vai lembrar. Então, se você não conseguir isso, comece a partir de hoje. Se programe a partir de agora. Também não fica lamentando pelo que já passou, não. Vai chegar aí o mês de julho, é uma excelente oportunidade para você começar a fazer isso. Porque quando você fizer esse levantamento, você vai fazer a seguinte pergunta: a empresa pode me pagar esse salário? Pode me bancar isso que eu quero? Entendeu? E eu estou gastando dentro da realidade do que a empresa pode me manter? Ou eu estou lá saqueando a empresa para manter um padrão de vida que não é o meu? Faça essa pergunta. Às vezes a resposta pode ser dura. Mas eu te digo uma coisa, do que adianta você estar vivendo uma realidade aí que não é a sua e daqui 1 ano, 2 anos, porque uma hora essa bolha vai estourar. Aí você vai lá e faz um empréstimo para segurar, mas uma hora as coisas vão melhorar, as vendas vão aumentar, eu vou faturar mais, você nessa ilusão e vai mantendo esse padrão de vida. Quando essa bolha estourar, você vai voltar ao zero.
Entendeu? Então, você pode virar para mim e falar assim, mas eu já estou trabalhando enxuto, não tem de onde eu tirar. Tem. Pode ter certeza que tem. Porque se você precisar voltar para a CLT hoje e pegar um salário aí que tá dentro aí do seu padrão, dentro da categoria, dentro da sua formação, você não vai viver de acordo com ele? Por que saqueando da sua empresa você acha que não tem? Vou contar uma coisa aqui para vocês. Em 2015, o Jailton tinha um Civic e eu tinha uma Duster. Nós vendemos os 2 carros e compramos um C3. Ficamos com um carro só para nós 2 e um carro assim com metade do valor dos carros de um dos carros que a gente tinha. Foi necessário a gente dar esse passo atrás para depois a gente dar um passo à frente. 7 anos depois, hoje, o Jailton tem uma Ranger 2020 e eu acabei de comprar um Compass para mim. Se eu não tivesse tomado essa atitude lá atrás, hoje nem o C3 eu tinha. Eu estaria numa situação bem mais complicada. Talvez o C3 eu teria porque eu sempre tive um bom salário. Mas a nossa situação financeira com certeza não ia ser a de hoje. A gente foi lá, a gente deu um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, eu não estou falando com base em achismo. Eu não estou falando com base em uma empresa que fatura milhões. Eu estou falando com base em uma empresa que saiu aí de atender os seus 12 clientes por mês em 2010 e que hoje atende 140 clientes. 12 clientes por mês a gente atendia e hoje a gente atende 140 clientes. Quando eu tomei essa decisão aí, que a gente cortou custos, porque o Jailton sempre acreditou realmente na minha gestão, e quando eu apresentei para ele as dificuldades que a gente precisava rever nosso processo, eu reconheci que o grande problema da empresa ali era a minha gestão que estava errada, porque é difícil a gente fazer esse reconhecimento. É mais fácil a gente colocar a culpa no governo, na crise, é porque as vendas não estão boas, mas reconhecer que o problema da gente é o primeiro passo para a gente dar certo. Reconhecer que a nossa gestão não está bem feita é o primeiro passo para você atingir os seus objetivos. Porque quando você faz aí esse levantamento, quando você organiza a sua empresa, que você vê onde realmente você está aplicando, você está errando. E muitas das vezes a sua gestão é errada, nem é essa por você estar gastando demais, igual o meu caso era, né? Porque a gente estava vivendo um padrão que não era o nosso. E também porque eu estava acumulando lá um monte de função e não estava dando conta. Mas eu tive um caso de uma mentoria, de uma mentorada que eu peguei, ela tinha um salão. E ela faturava bem. Ela trabalhava muito. Quando a gente foi lá, quando a gente fez o levantamento, nós descobrimos que ela ela lucrava R$8 em um procedimento lá dentro do salão dela que demorava até 3 horas. Aí eu te pergunto, um profissional que se capacita, um profissional que faz treinamento, que tem conhecimento, ele está trabalhando aí, a hora dele custar menos do que R$3, menos do que paga o salário mínimo, gente, aí você está mudando cebola. Então, por isso que você precisa fazer essa organização financeira e saber aplicar, inclusive, os preços corretos, porque tudo é uma engrenagem ali que você começa a fazer. E o primeiro passo para você saber realmente quanto custa o seu produto é você fazendo essa separação. Porque às vezes a gente acha que a empresa está dando lucro, a gente acha que a empresa é lucrativa, mas na realidade não é. Então, o terceiro passo foi eu fazer essa separação de contas. Acabou. Eu passei a não pagar mais contas da pessoa física, contas daqui de casa com o dinheiro da empresa. E foi aí que eu criei o meu método de separação de contas dentro do próprio fluxo de caixa. Por quê? Fazendo essa separação ali dentro do fluxo de caixa, eu consigo não descapitalizar a empresa no início do mês. Hoje, atualmente, isso já não é mais um problema para mim. Mas na época era, você consegue não descapitalizar a sua empresa ali no início do mês e no final do mês você consegue saber exatamente o que você pagou
de contas suas, de contas pessoais e o que foi pago da empresa. E isso aí, gente, tem que ser muito minucioso. Você não pode errar. Por quê? Se você comete um erro, esquece de fazer um lançamento, seja ele de entrada ou de saída, o seu fluxo de caixa, o seu caixa vai furar e você vai ter a falsa ideia de lucro. E também outro ponto aí que essa separação de contas dentro do fluxo de caixa traz é tempo. Por quê? A gente que empreende, a gente sabe que tempo é uma coisa que quem é dono de um pequeno negócio não tem. Porque na mesma hora que você está lá na operação, trabalhando, que você está atendendo ali no balcão, que você está atendendo um cliente, você tem que cuidar da área administrativa, você tem um gerente do banco te chamando para resolver um problema. Então eu sei que é corrido. E isso já adianta, porque dentro do fluxo de caixa eu consigo controlar o meu contas a pagar, a separação de contas da empresa, das nossas, e fazer um fechamento. Inclusive, o meu fluxo de caixa é bem simples de se fazer, e é essa planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Ele é adaptável a qualquer tipo de negócio, ele é simples e fácil de você operar, você não vai perder aí horas fazendo o lançamento, não. Mas, gente, deixa eu pontuar aqui uma coisa para vocês. Não se iludam que empreender é ter dinheiro fácil. Por quê? Vocês estão aqui, eu sei que muitos aqui já me acompanham há um certo tempo, eu conheço muitas das vezes a empresa, da grande maioria que está aqui de acompanhar no Instagram, muitos a gente troca ideia aqui pelo direct. Eu sei que você já percebeu que não é bem por aí. A gente até entra pensando, né, que vai ser fácil comprar uns produtos, prestar um serviço lá, que o dinheiro vai entrar com mais facilidade, mas quando a gente vai pro vamos ver, a gente vê que é bem diferente. A gente realmente fica exausto, mas vale a pena. E também não vai ser assim para sempre, não. Hoje, a empresa já está bem mais fácil de tocar. Agora, por exemplo, eu estou me dedicando aqui a esse curso, mas estou me dedicando lá à empresa também. Como eu disse, em 2015 a gente não tinha nenhum funcionário aqui. Ainda em 2015 eu consegui contratar a primeira. E hoje eu tenho 3 assistentes lá na empresa e tenho mais uma aqui em casa que cuida de tudo e eu fico só por conta da empresa. Eu nunca fui uma boa dona de casa, porque comecei a trabalhar muito cedo, né? Quem conhece aí, quem já me segue há algum tempo, sabe que eu comecei a trabalhar registrada, com registro em CLT, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu nunca tive tempo de ser dona de casa e também não gosto. Não gosto de cozinhar, não é faxina, eu ainda gosto. Agora, o tal de cozinhar não é comigo mesmo. E também a minha hora lá na empresa me paga bem melhor do que a minha hora aqui dentro de casa. Então, se eu posso remunerar uma pessoa bem aqui para trabalhar comigo, aqui, a moça que trabalha aqui com a gente, ela é registrada, tem todos os impostos pagos, entendeu? Se eu posso fazer isso, por que eu vou ficar perdendo tempo cuidando de alguma coisa aqui? Vou ser sincera para vocês, às vezes eu passo 15 dias sem atravessar do outro lado do balcão da minha cozinha, porque ela cuida de tudo aqui em casa. Também não sou uma dona de casa chata. Então, hoje isso me dá, eu consigo descansar mais. Mas no início não, gente. Dá para ter sim um faturamento legal, ganhar bem, ser bem remunerado. Dá para ganhar até mais que médico como empreendedor. Eu sempre brinco isso. A gente consegue ter um salário melhor do que médico empreendendo, mas você tem que estar disposto a trabalhar mais do que servente de pedreiro. E olha, a gente não vai ser grato por isso. Eu particularmente sou. Eu amo a minha empresa, eu amo o meu trabalho, eu amo empreender. Então, faça aí o sacrifício, porque não vai ser sempre assim. Quando a sua empresa estiver organizada, estiver andando, e vai estar, pode ter certeza que você vai ver lucro, que você vai ver dinheiro no caixa. Não descuide do fluxo de caixa. Fazer um fluxo de caixa não é difícil. E muitas das vezes, quando eu pego aqui uma consultoria ou uma mentoria, a pessoa fala assim: eu tentei já fazer o fluxo de caixa, eu comprei umas planilhas lá no Mercado Livre, mas é muito difícil. Rapidinho aqui, estão me perguntando qual atividade que eu atuo. Transporte. Eu e meu marido, nós temos uma transportadora. Nós atuamos aí na prestação de serviço de transporte. Então, voltando. Quando você compra uma planilha lá, eu já comprei para ver como é.
muitas das vezes essas planilhas, elas são retiradas de sistemas e aí eles disponibilizam para vendas, porque quando você entra dentro do seu sistema aí, se você puxar lá para tirar um relatório, ele vai te dar em Excel. E aí muitas das vezes as pessoas pegam, puxam essas planilhas de fluxo de caixa, de DRE do próprio sistema, dão uma ajeitada nela ali e vende. Ou elas são criadas por pessoas que são fera em Excel, que são excelentes em Excel, mas que não dominam o empreendedorismo. As minhas planilhas não. As minhas planilhas, elas são criadas por mim, porque eu conheço bem de Excel, eu conheço o necessário para fazer uma planilha, eu conheço de fórmulas, mas ela é enxuta, ela é com as informações necessárias. Então, se você compra uma planilha de fluxo de caixa, de DRE, quando você vai lá para o preenchimento dela, tem dados ali que você não sabe nem como você vai extrair, de onde você vai tirar aqueles dados para alimentar a sua planilha. E por mais que quando eles fazem a venda lá, quando anunciam, falam que é muito fácil, que ela vai ser desbloqueada, as células lá que trazem as fórmulas, na maioria das vezes vem bloqueada. Por quê? Eles não querem que você aprenda. As minhas não. As minhas que eu vou liberar aqui no curso são realmente, não tem uma célula, não tem uma coluna lá que é bloqueada. Por quê? Eu quero mais que você aprenda. E se você baixou ela lá, aí eles geralmente usam o argumento assim, a célula das fórmulas é bloqueada para você não clicar e apagar a fórmula. Se você clicar e apagar a fórmula, você descarta aquela planilha e vai lá e baixa novamente. Por quê? Você não tem um limite. Durante um ano aí, você vai poder baixar as planilhas quantas vezes quiser, em quantos computadores diferentes você quiser. Você só não vai poder comercializá-las, vendê-las. Isso porque a gente sabe que tem muito espertinho que compra o curso, que compra o material da gente, né? E depois ele sai vendendo. Mas para isso, as nossas planilhas, elas já vêm com esse aviso. E a gente tem aí o pessoal que fica de olho. Sendo feito isso, é claro que a gente vai proibir. Mas para você usar, você pode baixar em quantos computadores aí você quiser. O DRE é mais complicado ainda, porque a maioria das planilhas que você encontra hoje para comprar ou para baixar gratuitamente na internet, elas são planilhas de DRE contábil, que é o contador que faz, que é aquela obrigação fiscal que o contador tem de uma vez por ano em entregar lá para a Receita, que faz parte dos documentos de fechamento do exercício. Aí eles pegam essa planilha e joga e te vende ela. E quando você vai preencher, você se perde todo, tem um monte de informação ali que você não sabe de onde você vai tirar e você acaba desistindo. A maioria das pessoas tem essa ideia errada de que fazer um fluxo de caixa, de que fazer um DRE é difícil por este motivo. Só que não é. E outro ponto também, você precisa conhecer o que é custo fixo, o que é um custo variável, qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Você precisa ter um conhecimento a mais para você fazer, para você montar aí e para você até para você alimentar a sua DRE, o seu fluxo de caixa. E tudo isso, gente, eu vou disponibilizar dentro do curso. Por quê? No curso vão ter aulas de todas as áreas do departamento financeiro. E a minha ideia é, com o passar do tempo, de acordo com que as dúvidas forem surgindo, a gente ir gravando novas aulas. Se não me engano, aqui o curso está sendo oferecido, me parece, com 13 aulas, com 11 aulas e mais algumas aulas bônus. Mas a minha ideia é que, de acordo que vão surgindo, a gente vai gravando novos. Eu gravei essas aulas de acordo com as minhas dúvidas, com as dúvidas de pessoas que eu já mentorei, que eu já prestei consultorias. Então eu criei essas aulas com base nisso, mas não significa que vá ficar só nisso. Surgindo novas dúvidas, a gente vai colocar aulas novas lá dentro. Porque não adianta nada você saber o que precisa ser feito se você não sabe fazer. E eu também não vou conseguir te ensinar isso aqui mais a fundo para você administrar o seu financeiro numa live. Olha, já estamos aqui quase extrapolando, daqui a pouco o próprio Instagram me derruba. Eu vou falar aqui rapidamente o que vai ter no curso, quais as aulas para ver se te interessa. Vai ter a primeira aula lá, porque eu acho fundamental você começar, é a aula de disciplina financeira. Eu vou te ensinar a você ser uma pessoa disciplinada. Você vai ter que estar disposto aí a colaborar, mas eu vou te dar o passo a passo para isso.
E tem a aula também de separação das contas, você vai aprender por quê e como fazer essa separação das contas pessoais, das contas da empresa. Tem a aula de Prolabore, você vai entender, você vai aprender como criar o seu Prolabore e a importância de você ter ele bem mais a fundo do que nós falamos aqui. É uma aula que você vai aprender a identificar o que é custo fixo e o que são custos variáveis. Isso é fundamental na hora de você fazer a precificação. Na hora que você for fazer, eu não sei precificar o meu produto. Você não sabe precificar o seu produto, porque se você não sabe o que é custo fixo e o que são custos variáveis. Você está precificando com base no achismo. É muito comum comprar por 50, vender por 100 e achar que, nossa, estou tendo um lucro aí de 100%. E não é bem por aí. Você tem a aula de fluxo de caixa, que vai com essa planilha totalmente editável. Aqui eu uso com a separação das contas aí, para você fazer essa separação de contas. Uma aula de ponto de equilíbrio, você vai aprender o que é, como que é e como identificar qual é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele valor ali, é você saber o valor que você precisa vender para você pagar as suas contas do mês. Então, essa aula aí, gente, é muito importante, porque quando você trabalha, quando você conhece o seu ponto de equilíbrio, fica fácil, inclusive, para você estabelecer suas metas de venda, as suas metas de redução de despesas. Você sabe ali o mínimo que você precisa para você não fechar no prejuízo. E aí você estabelece uma meta para que você tenha lucro, e aí a gente vai crescendo com o tempo. Tem a aula de contas a pagar. Gente, é fundamental você saber controlar o seu contas a pagar, porque às vezes por descuido a gente acaba pagando juro e perdendo dinheiro. Então, você controlar, você fazer o controle dos seus contas a pagar é fundamental. Tem também, a que é mais importante ainda, que é a aula de contas a receber. Você ter, igual eu te falei, gente, durante menos de um ano aí, foi um prejuízo de mais de 25 mil reais. Eu poderia ter trocado carro, eu poderia ter feito uma viagem. Por quê? Porque eu não estava controlando o meu contas a receber. Lá dentro, você vai aprender a fazer uma conciliação bancária. Tem também uma aula de análise de crédito. Você vai aprender a fazer a análise para dar crédito aí para o seu cliente. Você vai aprender o que você precisa analisar, quais pontos considerar. E vai também um modelo de carta de cobrança para você enviar e quais os procedimentos, né? Os 3 passos até que você possa fazer o registro de SPC e Serasa da pessoa. Como você protestar um título, como você recalcular um boleto. Eu sei que eu uso alguns sites na internet. Se você não vai comprar o curso aí, eu já te indico aí o cálculo exato. Ele é muito bom para você fazer, mas eu vou te ensinar a fazer na caneta também, vou te ensinar a calcular ali. E tem também a aula de DRE simplificado. Gente, o DRE simplificado que a gente faz, este meu aqui, ele é exclusivo para quem é Simples Nacional, para quem é MEI ou para quem ainda está trabalhando na informalidade. Por quê? Não é porque você está trabalhando na informalidade que você não precisa organizar a sua empresa. Aliás, você organizando aí a sua empresa é o primeiro passo para que você possa legalizar, formalizar aí a sua empresa. Então, esse DRE, ele é exclusivamente para esses regimes tributários. Por quê? Quem trabalha com lucro presumido ou com lucro real é um outro modelo de DRE, que não é o meu foco aqui neste momento. O meu foco é realmente o pequeno empresário. E tem uma aula também, que é a aula Saindo das Dívidas. Gente, método aprovado, que já libertou muita gente aí de financiamento, de pressão de banco, de uma bola de neve. Você vai saber como se programar para pagar as suas contas. Então, se você está com problema financeiro aí, essa aula aqui é fundamental. Eu contei aqui, deu 11 aulas. Além dessas 11 aulas, vão ter bônus, viu? Que você não pode perder. Nessas aulas, você assistiu lá a aula, ficou com dúvida,
você manda suas dúvidas lá no próprio comentário, nos comentários lá, que em até 24 horas úteis eu vou responder a sua dúvida, a sua questão. Havendo necessidade, nós vamos gravar aí uma aula, principalmente se essa dúvida for aí muito recorrente, se vocês apresentarem novos problemas, porque como eu disse, eu montei aqui as aulas de acordo com a minha dificuldade e com as dificuldades que eu encontrei de pessoas que eu prestei consultorias. Mas, havendo dificuldade, nada impede da gente gravar novas aulas. Desculpe. Além dessas 11 aulas, vão ter mais, deixa eu ver quanto, mais 3 aulas bônus. Uma, que é Excel básico para empreendedor. Porque eu aconselho, se você não faz nenhum tipo de registro, que você faça no caderninho. Porém, a aula de Excel básico vai te dar o necessário para você, inclusive, criar as suas planilhas. Dentro dessa aula de Excel básico, que eu mesmo vou dar, eu vou te ensinar você criar todas as planilhas do curso. Mesmo eu já disponibilizando ela, dentro dessa aula você vai aprender a criar uma planilha de Excel. Você vai aprender uma planilha de Excel, uma planilha de DRE. Você vai aprender a criar uma planilha de fluxo de caixa. Uma ficha técnica que é indispensável, principalmente para quem trabalha com alimento, para quem trabalha com confecção, para você saber ali quanto, porque muitas das vezes a gente compra malha, a gente compra tecido lá no quilo. Para quem trabalha em salão, que precisa pesar ali o produto, saber quanto gasta de produto em cada procedimento. Então, você vai saber fazer a sua ficha técnica usando as fórmulas básicas e essencial do Excel. Então, vai ter esse curso, essa aula bônus que eu fiz questão de colocar, porque por mais que você faça no caderninho, eu quero que você migre aí para o Excel. Eu faço todas as minhas planilhas, todos os meus relatórios, mesmo eu tendo o sistema e dentro do sistema mostra isso, eu consigo trabalhar, visualizar meus resultados muito mais fácil dentro do Excel. E eu quero que, se você já está habituado a usar sistemas, ok, mas é bom a gente saber, né? E mesmo aí você recebendo todas essas planilhas prontas, eu quero que você saiba fazer para você ter aí a liberdade. Se você precisar de uma planilha diferente, você vai saber criar. A outra aula bônus, eu vou te explicar bem claramente lá, a diferença entre lucro e faturamento. Com essa aula, você vai mirar no lucro e vai aumentar o seu faturamento. Eu tenho certeza disso. Quando a gente mira só no faturamento, a gente não tem lucro. Mas se você foca no seu lucro, você aumenta o seu faturamento. Disso eu não tenho dúvida. É por isso que a maioria das pessoas se perdem. Por quê? Elas só focam em aumentar o faturamento, em vender mais, vender mais, vender mais, em crescer a empresa. Mas ela não está mirando no que deveria, ela não está focando onde deveria, que é no lucro. Quando você foca no lucro, você acerta o seu faturamento. E mais uma aula bônus é a aula de mentalidade empreendedora. Se a Nayara estiver aqui na live, ela vai me matar. É a aula de mentalidade empreendedora. Nisso tá colocando muita coisa, mas gente, senão você vai comprar o curso e não vai ser completo. Você vai ter uma aula que eu vou despertar essa mentalidade empreendedora sua. Igual eu despertei em mim. Foi através de congressos, foi através de palestras, foi através de livros, de mentorias que eu consegui despertar essa mentalidade empreendedora que existe em mim. Tanto é que eu estou aqui empreendendo novamente, criando aí um curso, estou vendo uma possibilidade de negócio e estou aqui dando um passo adiante. Então, nessa aula de mentalidade empreendedora, você vai despertar e abrir aí a sua visão para o empreendedorismo. Além dessas 3 aulas, tem mais 2 super bônus que eu deixei aqui pro final, viu, gente? Esse está imperdível. Um é um presente mesmo, que são 3 encontros de mentorias comigo. Você, adquirindo o curso, você vai ganhar aí 3 encontros de mentorias.
O primeiro encontro, esses encontros vão acontecer a partir de agosto, para que você tenha tempo para praticar, para estudar, colocar em prática o que você aprendeu. Então a gente vai começar aí em agosto essas mentorias. Vão ser 3 encontros. No primeiro encontro, você vai apresentar a sua empresa para mim, e esses encontros vão ser em grupo, através do Google Meet ou da plataforma Zoom. Eu vou ver aí o que deixa a gente ficar mais tempo no ar, porque eu sei que tem um que não passa de 1 hora, e não, a gente vai ter hora para começar, mas vai ser individualizado. Então, no primeiro, você vai apresentar o seu negócio e apresentar as suas dificuldades no primeiro encontro. O segundo encontro, que vai acontecer 1 semana depois, eu vou voltar com as soluções e a gente vai trabalhar junto para encontrar a solução para o seu problema. Aí você vai me perguntar, Reni, esses problemas que eu vou te apresentar da minha empresa tem que ser só do financeiro? Não. Qualquer área do seu negócio. Estou com problema de vendas, não estou conseguindo vender, quero aprender um pouco mais de marketing. O que eu preciso fazer? O meu negócio é do ramo de alimentação. Eu quero aprender a promover aqui no Instagram, a vender um pouco mais. Nós vamos trabalhar qualquer área. O meu negócio é com o pessoal, a minha equipe não está rendendo. Nós vamos estudar por que a sua equipe não está rendendo. Eu não tenho processos e procedimentos bem definidos. Nós vamos trabalhar junto e criar. O terceiro encontro vai ser 30 dias após o segundo encontro, para você ter tempo para você aplicar tudo que a gente desenhou para você ali. Durante esses 30 dias aí, entre o segundo e o terceiro encontro, você vai ter acesso, você vai poder conversar constantemente através de WhatsApp com a Nayara, que trabalha comigo, e havendo necessidade, nós vamos interferir e traçar em um novo caminho. Você não vai ficar 30 dias abandonado lá, não. Você vai poder mandar suas mensagens e a gente vai fazer esse acompanhamento. Porém, essa mentoria é apenas para os 5 primeiros que comprar o curso. Então, ele vai ser oferecido assim que a gente fechar essa live. Nós vamos que eu encerrar aqui, nós vamos abrir as vendas do curso para quem está dentro do grupo de WhatsApp. E os 5 primeiros que comprar, que adquirir o curso, vai ganhar essa mentoria. Gente, essa mentoria minha, ela custa aí 10 vezes mais do que o curso. E eu tô presenteando ela aqui nessa primeira turma do curso desmembrado aqui de gestão financeira. Mas tem mais um bônus para todo mundo que está dentro do grupo de WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, mas você já decidiu aí que você quer esse curso, que você precisa desse curso, corre lá, entra no grupo de WhatsApp, porque vai ser para todo mundo que está dentro do grupo de WhatsApp. Porém, vai ficar só por 24 horas. Na hora que a Nayara liberar o link lá dentro do grupo de WhatsApp, vai contar e 24 horas depois ela vai tirar o link. E qual é esse bônus? Esse bônus está em cima do valor do curso. Reni, qual é o valor do curso? Hoje eu recebi essa pergunta várias vezes. Gente, eu estou oferecendo esse módulo de financeiro pelo valor de R$ 397 à vista, ou em 12 parcelas de R$ 39,70. Porém, se você estiver dentro do grupo de WhatsApp, essas primeiras 24 horas de venda aí, você vai ter um desconto de R$ 100. E você vai poder pagar por esse curso, por todo esse conteúdo que eu te disse aí, o valor de R$ 297 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 29,70. Mas esse desconto, gente, vai ficar somente por 24 horas. Amanhã, quando der esse horário mais ou menos, vai ser retirado o link e aí você só vai conseguir comprar pagando o valor total. As vagas são limitadas, porque como eu quero dar um atendimento mais personalizado, como eu quero acompanhar todos as perguntas, como eu quero fazer esse acompanhamento, realmente vão ter vaga limitada. E não é papo de vendedor não, viu, gente? O que eu falo aqui eu costumo cumprir. Então, se te agrada, se esse curso é para você, eu te aconselho a você não perder tempo, porque esgotando as vagas aí,
nós vamos encerrar e aí vai ficar para uma próxima turma e com certeza não vai ser esse valor. Gente, a oportunidade para você organizar a sua empresa está aí. Se você comprar esse curso nas primeiras 24 horas, vai ser menos de R$1 por dia que você vai gastar. Então, não tem essa desculpa de, eu não tenho dinheiro, porque eu estou endividado. Se você está nessa situação, aí você precisa do curso mais ainda. E você precisa ver aí o que é prioridade para você. Mas é difícil, eu não tenho condição de aprender, eu não vou aprender a fazer um fluxo de caixa. Vai. Pode ter certeza que vai. Se você se dedicar, vai. Por quê? Eu vou te acompanhar de perto. E, gente, para você atingir resultados com o negócio, para você ter lucro, para você ter uma empresa lucrativa, não existe milagre. Falo isso aqui por experiência própria. Quase fali. Foi difícil, porém, quando eu resolvi fazer o que precisa ser feito, deu certo. Hoje, graças a Deus, problema financeiro eu não tenho. A minha equipe é show, tá? Eu trabalho com 3 lá, já contei aqui antes, que dão conta. Muitas das vezes você pode, inclusive, estar perdendo dinheiro aí. Você está com uma equipe muito grande. Já teve casos em análise de consultoria, eu pegar lá uma empresa que tinha 10 funcionários, porém 6 dava conta de tudo, porque a empresa não tinha processo, não tinha procedimentos. Quando você estabelece isso dentro de uma empresa, fica muito mais fácil, você consegue, a equipe consegue render muito mais. Então, não perca essa oportunidade aí, venha, porque eu tenho certeza que se você fizer o mínimo do esforço aí, você vai conseguir, porque não é tão difícil fazer a gestão de uma empresa, não. Tem muita gente apresentando aí um monte de dificuldades que na realidade não existe, que a gente pode simplificar as coisas. Para você mudar aí a realidade da sua empresa, para você colocar a sua empresa no caminho certo, você precisa tomar atitudes diferentes do que você vem fazendo. Realmente é isso que eu tinha para passar para vocês. Para quem não vai comprar o curso, eu espero continuar vendo vocês, que eu espero continuar que vocês acompanhem aqui. Eu quero cada vez mais fazer posts, fazer vídeos que ajude, fazer lives que ajude vocês. Então, eu peço aí que vocês interajam nos stories, que vocês mandem as suas dúvidas no direct. Eu trabalho lá na empresa, nem sempre eu tenho aquela prontidão para responder de imediato, mas é importante porque é com base nessas dúvidas que eu respondo. Que eu monto posts, que eu monto vídeo, que eu monto live. A live vai ficar gravada assim, não ia. Porém, hoje durante o dia, eu tive alguns seguidores que já me acompanham há algum tempo. E esses seguidores me apresentaram a dificuldade de não conseguir assistir e me pediram, e eu vou deixar a live gravada aí pelo menos por umas 24, 48 horas. Não sei se aqui no Instagram ou no meu canal lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, apesar de eu não divulgar ele. Mas eu vou deixá-la gravada sim, até mesmo porque eu quero aí que você anote, mande as suas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Gente, eu ainda tô apanhando aqui com o ensino online. Eu me lembro que quando começou a pandemia, a minha irmã falou assim, eu não sou youtuber, porque a minha irmã é professora, eu sou professora de sala de aula. Aí a minha diretora fica brigando comigo, mas eu não sou youtuber. Então, eu vou verificar aqui todas as perguntas depois. Tô vendo aqui, eu preciso melhorar na cobrança dos meus clientes. Estou sofrendo com isso. Cara, não relaxa. Porque se tem um bicho esperto é o tal do cliente, viu? Eles se fazem muito de leitão para mamar deitado, viu? Se você não cobra, ele finge que esquece. Então não relaxa não, porque você pode estar com muito dinheiro, seu lucro pode estar todo lá. Não relaxe com a cobrança. Ai, quero muito o curso, a hora é esta. Eu vi que você colocou lá embaixo que tá de graça, realmente tá de graça. Eu tive que brigar muito com a Nayara por manter esse preço, porque
eu quero ganhar dinheiro também, claro, né? A gente empreende para isso, a gente vende o nosso produto, a gente vende o nosso serviço para resolver o problema de alguém, mas eu quero muito ajudar quem empreende. Vou ser bem honesta aqui para vocês. Me entristece muito quando eu passo aí na rua e eu vejo uma empresa que fechou, eu vejo uma porta que baixou, e muitas das vezes era até produto que a gente consumia, serviço que a gente consumia, e era um bom serviço e você vê aquela empresa fechando. Então, esse valor resumido aqui é exatamente por isso. Vou ver todas as perguntas aqui depois e vou responder no direct de todo mundo. Mas, fechando aqui, a Nayara já vai liberar o link para compra, então se você tem certeza que você quer, se você tem certeza que você precisa desse curso, que você precisa dessa mentoria, não perca tempo, viu, gente? Porque tá acessível, tá num preço muito bom e vai te ajudar muito. Meu recado era esse, já estou com quase 2 horas, prometo que quando a gente for lançar o curso completo, que vai ter todas as áreas, as aulas, eu vou fazer lá no YouTube com uma aula bem mais ampla, com todo o material de apoio, porque o Instagram tá dando uma sacaneada aqui. Tem muita coisa que eu queria mostrar aqui que infelizmente com esse problema que eu tive aí eu não consegui. Certo, gente? Boa noite para vocês. Boa semana aí. Vamos começar um julho diferente. Vamos organizar mais a empresa que você vai ter resultado. Bons negócios, boa sorte aí para todo mundo. Boa noite.